Paz seja convosco. Amém. Estamos de volta na Escola Bíblica Dominical, trabalhando sobre o tema do amor, com o subtítulo do tema Teologia da Alegria. Teologia da Alegria é o livro. É o livro. Semana passada você falou um nome diferente lá, eu fui ver, não é nada aquilo, não é Teologia da Alegria. É o nome novo do livro que você tinha falado. Ixi, está longe. Eu pensei em entrar com outro tema aqui dentro desse amor aqui, que é um livro do pastor Ayrton que fala o amor derramado nos nossos corações. Mas é do mesmo autor? O quê? Essa Teologia da Alegria? É do John Piper. Mas não é mais aquele livro Em Busca da Face de Deus, não, já que Não sei que livro é esse que você está falando. Em Busca de Deus. Em Busca de Deus. Não, Teologia da Alegria. Em Busca de Deus é o nome antigo, ou é o novo nome, não sei. É um dos nomes. Mas é aquele livro lá. É a mesma coisa. Tá. Finalizamos a aula, primeiro período, falando sobre a alegria na pregação. Sua maior alegria está na grande ambição que lhe é proposta, glorificar o Senhor e salvar pessoas. Nenhuma outra alegria na terra se compara com essa. O ministério que não sente essa alegria está morto. Porém, por trás dessa maior das alegrias, em humilde, uníssono com ela, do mesmo modo como o corpo saudável vibra de simpatia com os pensamentos profundos, os desejos puros da mente e da alma, os melhores ministros e pastores sempre estiveram conscientes de outro prazer inerente ao próprio desempenho do trabalho. Ao lermos sobre a vida de todos os pregadores mais eficientes do passado, ou quando encontramos os que são pregadores poderosos na palavra hoje, sentimos com que certeza e profundidade o próprio exercício do seu ministério lhes dá prazer. E cada vez mais você acha menos pastores que vivem dessa maneira. Pessoas que pregam com alegria. Não é pregação de poder, não é que grita muito, não é nada disso. Entendeu? Em que as pessoas que estão ouvindo, elas são convencidas que o que o pastor está falando, ele acredita. Foi bom. Eu lembrei que não passei. Você comeu todo o pão, irmão? Ixi. Você se acerta com a Dini. Então, cada vez menos nós encontramos pastores que se alegram no pregar, no ministrar. O amor não é fácil de agradar. O obstáculo que nos impede de obedecer ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mesmo que nos impede de obedecer ao segundo, ao próximo como a nós mesmos. O problema não é que estamos todos tentando agradar a nós mesmos, mas que somos fáceis demais de agradar, nós já falamos sobre isso. O problema é que eu sou fácil de agradar. Então eu me satisfaço com pouco. É aquela condição daqui a porca, ela volta ao cachorro, não sei. A porca lama e o cachorro volta ao vômito. Por que volta? Porque se agrada de menos. Qualquer coisa satisfaz. Qualquer alegria traz satisfação para a pessoa. E isso não é bom, isso é ruim. Porque a pessoa ela se acomoda dentro da forma de agir dela, da forma de vida dela, porque aquilo está bom. Pessoas que não crescem profissionalmente, e a gente tem que separar a ambição da satisfação do que está fazendo. Pessoas que não crescem dentro do âmbito profissional é porque elas estão satisfeitas com pouco. Se eu tenho dinheiro para comprar o miojo, para comprar não sei o que, está tudo bem. Se eu consigo fazer um churrasquinho aí uma vez por mês, está tudo bem. Então a pessoa ela não tem ambição no bom sentido de nada. Então, apesar de eu não viver caçando pessoas para pastorear, eu rejeito pessoas para aconselhar, porque eu não dou conta. Se eu for entrar nessa, eu não dou conta. Falei, acho que um tempo atrás, de um pastor amigo nosso que falou assim: estou desocupado na tarde de hoje, quem tem problema de depressão, ligue para mim. Que loucura isso. Entende? Não dá conta. Não existe isso. Entendeu? Quando você pensa em atender ou cuidar de uma pessoa, você tem que lembrar que aquela pessoa ela pode virar 3 ou 4. É o que normalmente acontece. Uma pessoa vem e fala: pastor, eu quero aconselhamento. Que nós estamos agora com o irmão do Gabriel Sampaio. É uma pessoa.
mas via de regra vai vir a esposa. Vindo a esposa, vão aparecer os problemas de casamento. São 3. Tem um filho ainda no meio. Se tiver o filho na jogada, entendeu? Dependendo da idade, entra o filho. Mas no mínimo 3. No mínimo. Porque não tem como você deixar para lá. Você tem que pensar que isso aí é tudo um conjunto. Tá? É um conjunto. É normal, entendeu? Porque, pastor, enquanto você estava ainda falando de a pessoa se contentar com pouco, eu estava já pensando assim na questão da pessoa que já almeja coisas grandes e crescer tudo, mas ao mesmo tempo, às vezes também fica cheio de muitas preocupações e inquietações. Então, essa questão que você e a Rosângela sempre ensina, a questão do equilíbrio, que aí me faz lembrar o Salmo 131 de Davi, que ele falando que não almeja grandes coisas demais para ele, mas fiz calar e sossegar minha alma. Então, a questão, o ponto de equilíbrio, não é nem um pouco, mas também não ficar inquieto com as grandes coisas que você está desejando, as suas realizações, né? O problema não é que estamos todos tentando agradar a nós mesmos, mas que somos todos muito fáceis de agradar. Não cremos em Jesus quando Ele diz que há mais bênçãos, mais alegria, mais prazer duradouro na vida dedicada a ajudar os outros do que na vida dedicada ao nosso conforto material e presencial. Então, apesar de Jesus falar que é melhor dar do que receber, eu prefiro garantir o meu. Pelo menos eu sou feliz, entendeu? Eu vou garantir o meu. É por isso, e por isso o próprio anseio por satisfação que deveria nos levar a uma vida simples, e os esforços de amor contenta-se com as cisternas rachadas da prosperidade do conforto. Mateus capítulo 6, 19 e 20. Mateus quanto, pastor? Capítulo 6, 19 e 20. Eu então. Vamos lá então. 19 e 20, né, pastor? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam nem roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está, mais um. Porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Esse é o ponto-chave. Poxa, pastor, eu tenho uma poupança aí de R$2.000. Vai para o inferno, porque você está acumulando tesouros na terra. Não é isso. O problema é onde está o teu coração. Aonde está o teu coração? Teu coração está no ministério? Teu coração está na tua família? Teu coração está no caminhão? Onde está o teu coração? Esse que é o ponto em que você constrói a sua vida em prol de você ter algo material. Então, eu indico que você guarde recursos para tempos de dificuldades. Ou você quer fazer uma coisa, vai fazer um passeio, sei lá, guarde seu recurso. O problema é você colocar a sua vida só nisso. Só nisso. Só isso. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Por isso que quando os queridos eles vão ter um evento especial e falam assim, pastor, nós temos que trabalhar aí porque é um evento público que dá dinheiro na venda das flores, não sei o que e tal. Precisa? Abençoar. Não precisa? Abre mão. Sabe o que acontece? E não é regra. Você deixa de fazer para ir para a casa do Senhor e o Senhor continua te abençoando. E você não ficou de manhã, de tarde, de noite, não sei o que, desespero, não sei o que e tal. Com o Felipe já conversei algumas vezes sobre isso. Ele vai fazer a conta e fala assim, eu trabalhei tanto, gerei 10 e não sei o que, veio a despesa, não sei o que, tempo, não sei o que e tal. Quanto sobrou? 300, 400, 500. 500 é dinheiro, mas vale todo o esforço, a movimentação e tudo mais? Às vezes não, vale. Então, pastor, o senhor tocou num fator que eu sempre tive um questionamento para mim mesmo sobre isso. Vou citar um exemplo aqui do ônibus. Eu tenho um ônibus, eu vendo embalagens, acessórios para floricultura. Daí então eu posso ter 1, 2, 3
4 ônibus, eu estou citando só de exemplo, eu posso ter, desde que o meu foco, o meu coração não esteja voltado para esquecer as outras coisas e falar, não, eu tenho que só cuidar do ônibus, que eu já tenho 4, eu vou para o 5º, enfim, desde que eu esteja com o meu coração voltado para as coisas de Deus, com compromisso com Deus, levando a sério aquele negócio de que Deus está sobre todas as coisas, e depois eu posso crescer no meu trabalho, 10 ônibus, igual uma vez você brincou lá na mesa da vez. Regra, beleza. André, não. Você não consegue fazer isso. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Estou dizendo o seguinte, se a pessoa, não estou dizendo nem André, Tá bom. a pessoa se voltou o coração para Deus, o compromisso com Deus, fazendo o trabalho dele, devocional, tudo levando o evangelho, ele pode então ter... São exceções. Dificilmente a pessoa ela vai ter esse tino aí, esse negócio, e vai conseguir fazer isso. Porque quanto mais cresce o negócio, mais tempo tem demanda de Com tempo. certeza. Entendeu? As preocupações aumentam. Imagina que a pessoa, como você tem um caminhão e te deu esse charro aí, 4 pau de despesa. Você tem 6. Você tem 10. Entendeu? Nosso tempo acaba virando muito mais no sentido das atividades do dia a dia do que qualquer outra coisa. Quanto mais, a menos que você saiba delegar. E, por exemplo, André não sabe. Não, André não sabe. Isso aí eu dou a palmatória. Se Deus der 10 ônibus para você, é capaz de você não dormir em casa. E se Deus me der um gerente e ele gerenciar bem os negócios? Não, você não gosta, você não aceita. Eu já te coloquei à disposição, ó. Mas tem outros 500, entendeu? Estava só tirando uma dúvida aí. Ô, pastor, mas, assim, mudando um pouquinho assim, por exemplo... Não muda não, continua aqui. Não, no sentido do que o André deu. Mas, assim, o José de Arimateia, né, e alguns outros, eram ricos e eram eram fiéis ao Senhor. Mas tem essa questão que, às vezes, por muito enriquecer, igual aquele versículo do camelo, né, do fundo da agulha. Então, assim, às vezes, o muito enriquecer, a pessoa acaba se apaixonando Não é às pelo vezes. dinheiro, Se né? está lá com as regras, não é porque às vezes, é porque sempre. A exceção é o contrário. A regra é, pessoa rica não busca Deus. Essa é. Por isso que Jesus fala, é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Você está falando o que é isso? Não busque riquezas. Não busque riquezas. Voltando. Deixe de estar satisfeito com os 5% de rendimento de prazer, que é exatamente o exemplo que a Melissa falou, ela passou na frente do bar, as pessoas felizes aparentemente. Deixe de estar satisfeito com os poucos 5% de rendimentos de prazer devorados pelas traças da inflação e pela ferrugem. Invista nas ações de alto rendimento com garantia divina no céu. Dedicar a vida a confortos e prazeres materiais é como jogar dinheiro pelo ralo. Vou viver numa palafita, não vou comprar, não vou passear, não vou fazer nada. Não é isso. O problema é você viver em prol disso. Você viver em prol de uma vida financeira, você está jogando dinheiro no ralo. Tem pessoas que conseguem ser doadoras da sua grande parte dos seus recursos. Eu não consigo. A gente ajuda, a gente abençoa, cuida, tal. Mas tem pessoas que têm um dom específico no sentido de doação. E ele vem batendo bem forte no sentido dedicar a vida. O que é dedicar a vida? É acordar e dormir pensando nisso. Dedicar a vida a confortos e prazeres materiais é como jogar dinheiro pelo ralo. É muito bom você ter dinheiro para você poder viajar, é muito bom para você ir lá e comprar um negócio, passear, trocar de carro, fazer, viajar, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Investir a vida no esforço do amor rende lucros de amor insuperáveis e intermináveis. Lucas, capítulo 12, verso 33. Lucas 12, verso 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Novamente, verso 34, por favor.
Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele não está dizendo que você tem. Por isso o pastor fala assim: olha, aqui o versículo, a partir de hoje é a campanha que você tem que vender o seu carro e entregar para a igreja. Não é isso. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Não, onde Se está aquilo- o tesouro, está o coração. Né? Obrigado. Ao contrário. Onde está o tesouro, aí está o nosso coração. O que te prende? Então, por exemplo, dentro do meio pastoral eclesiástico, a gente acaba tendo um zelo muito grande por livros, né? Mas eu já abandonei essa idolatria, a idolatria de você ter livros. Então, hoje, o que eu faço? O André quer um livro, eu empresto meu livro e ele compra um novo, não é para eu ter, é para que o próximo possa ser abençoado. Tá? Inclusive está guardando aquele lado. Não, tá fora de produção. O valor que o cara está cobrando é 35, mais 20 de frete, dá 50 e não vai filmar, se não fazer isso não. Tá? Então, o objetivo muda. Onde está o teu coração? Aonde está? Casais que estão a casar, como Nicolas e Aisla, muitas vezes eles perdem o foco de tudo, só para fazer uma grande cerimônia, fazer tudo, fazer aquilo. Não estou falando que é o caso deles. Tá? Mas a pessoa perde o foco. E aí ela é só aquilo, tem que fazer, e ela lembrança, a pessoa ela passa 6 meses fazendo uma preparação de uma coisa que queima que nem uma palha, se afufe, entendeu? E que as pessoas vão falar mal, vão falar que não está bom, que não sei o que. Por quê? Para que isso? Sendo que você poderia ter aproveitado, às vezes o casamento não chega nem a acontecer, porque só a preparação já mata o casamento. Onde está o coração? Onde está o nosso coração? Tem aquela expressão, eu não sei, eu não lembro direito, que a pessoa fala não sei o que de Aquiles. Calcanhar de Aquiles. É isso. Ou o seu ponto de fraqueza, o seu coração pende. E muitas vezes é nesse ponto que Deus vai lá te provar. Exatamente. Deus nos prova em 2 pontos. Naquilo que nós somos mais fortes. Não que são mais fortes. Não, do meio, se você tiver equilíbrio, você passa um pouco mais ileso. Se você tem o coração voltado, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu quebro, eu rebento, ele vai testar você não. Naquilo que você é fraco, não é verdade, não é nem Deus. Deus ele permite que Satanás ele te tente naquela área. Tá? Essa mensagem realmente boa, nova, venha para Cristo, em cuja presença a plenitude de alegria e prazer sem fim. Junte-se a nós no trabalho do prazer cristão, porque foi o Senhor quem disse: há mais felicidade em dar do que receber. É mais feliz a pessoa que ama do que aquela que vive no luxo. É claro que não adianta você querer viver debaixo da ponte e achar que você vai ser feliz lá no meio dos bichos, dos ratos. Não é isso. Novamente, o equilíbrio. Eu tenho que ter um local que eu moro, um local que é abençoado, que dá conta dos meus recursos. Não, mas eu quero morar num lugar top. Entendeu? Eu vou gastar tanto do meu orçamento, gasto 60% do meu orçamento lá. Aí você mora num lugar top e você passa um desespero, você não consegue ter alegria, não consegue satisfação, não consegue fazer nada, não consegue sair, não consegue aproveitar nada. Quem ama sofre pela alegria. Amor custa caro. Amar custa caro. Eu ainda não fiz a palavra do teu casamento. Você cuida. Hã? Tá próximo. Eu não fiz ainda. Entendeu? Eu não fiz ainda. E eu não sei se eu escandalizo a galera, entendeu? Ou não, eu vou com uma palavra bastante de amor. Não sei, Que não Deus, que defini. Deus possa instruir. Eu sei, mas meu coração é pecaminoso, né? Não, Entendeu? mas Aí eu não sei se eu falo assim: oh Deus, eu quero tanto dar uma mensagem de amor, assim, né? Para eles ficarem felizes, né? Tal. Eu não sei, tá? Amar custa caro. Amar custa caro. O amor sempre inclui algum tipo de autonegação. O que você tem esperado do nível da violência? Eu não sei se vai chegar nesse ponto não, mas é bem nesse contexto aqui, assim, o amor sempre inclui algum tipo de autonegação. A condição de que agora nós continuamos sendo seres individuais é uma primeira piada, entendeu? Sim, Rosane já tem os momentos dela, mas não existe a vida dela sem a minha vida e a minha sem a dela. Ela não é que eu ando grudado, apesar de eu querer, né? Ela não deixa, entendeu? Mas, entendeu? É uma pessoa só. Deixa-se de existir o ser individual para passar a ser o ser conjunto.
Não tem conversa. Por isso que o amor sempre inclui algum tipo de autonegação. Ele, com frequência, exige sofrimento. Exige sofrimento, não pede. O prazer cristão insiste que o lucro supera a dor. O entendimento de que o casamento ele é muito mais satisfatório do que a solidão é o que as Escrituras falam. Existem exceções, mas a regra é: o prazer cristão insiste em que o lucro supera a dor. A minha satisfação, ela não vem em primeiro lugar. Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os Que choram. Mateus 5. Planta ou não? Aí você forçou aí, planta. Abra aí Mateus 5. Porque a renúncia é necessária como outras coisas. E é uma Bem-aventurados coisa... os humildes. Humildes. O que é humilde? É estar andando com o carro velho. Não. É estar andando com aquele terno bege surradão assim, né? É isso? Não. Chinelo de dedo, cada um de uma cor. É isso? O que é humildade? Reconhecer quem você é diante de Deus. Também. O que mais? Não colocar o seu ego acima das Colocar o próximo acima do Sempre. de você. Humildade é isso. O pastor Paulo, ele é melhor do que eu e... Mas, obrigado. Entendeu? Obrigado. Entendeu? A Menísia falou no sentido vertical e o André falou no sentido horizontal. Quando nós vemos o texto de Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças, eles estão ensinando como os cristãos devem viver. Então, quando vai lá no final de Mateus e fala: e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado, ele está falando do quê? Bem-aventuranças. Como agir? Então, o foco nosso, que estamos falando, é você colocar o outro sempre em primeira instância. Sempre em primeira instância, porque é exatamente o contexto do casamento. O prazer cristão insiste em que o lucro supera a dor. Ele afirma que há raros e maravilhosos espécimes de alegria que florescem apenas no ambiente... Nossa, essa frase é minha, não, tá? Deixa eu voltar. Hein? Cadê a frase? 7. Ó. O amor afirma, preparem. O amor afirma que há raros e maravilhosos espécimes de alegria que florescem apenas no ambiente chuvoso do sofrimento. Nossa! Anotou que você ia colocar lá nos seus votos? A alma não teria arco-íris se o olho não tivesse lágrimas. Que coisa. A cara alegria do amor é ilustrada várias vezes em Hebreus 10 até 12, não precisa abrir não. Tá? Nós vamos falar alguns exemplos nesse contexto do amor, entendeu? Mostrando ele aparecendo através da autonegação. Hebreus 10, 32 a 35. Porque nessa fala do André, do próximo, a questão do amor, a questão da renúncia, é desconfortável, mas que você deu semana passada, quando você é iniciada e ela se alegrando, você se alegra na alegria dela? Deveria. Hebreus 12. 10, 32 a 35. Eu vou ler do 10 até o 35. Do 10, capítulo 10, verso 32 a 35. 10, 32, que bom. Pegou. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espírito dos vossos bens, espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônios superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. 34, ainda, só um minuto. Porque não somente vos compadeceis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o quê? Os pobres. O que ele está falando aí?
tirando dos seus bens. Você perde os seus bens com alegria? É isso que ele está falando. Tem como também aceitar-se com alegria o espólio dos vossos bens. Em prol do quê? Da vida cristã. Do prol do Evangelho. A pessoa ela não só aceita, ela se alegra em que é a mesma coisa nos macedônios. Eles estão passando dificuldade e mesmo assim eles vão lá e dão. E vão lá e falam assim: por favor, deixa eu ajudar. Você entende a diferença do que está sendo falado? Deixa eu dar. Você entende a diferença do cristianismo, do que ele está falando para o nosso, que nós vivemos? Baseado em minha pequena experiência com o sofrimento, eu não teria direito em mim mesmo de dizer que algo assim é possível. Eu não penso nisso. Se algo me for subtraído, eu vou gemer. Eu não vou achar bom. Essa semana, essa minha mãe nem ouviu. Eu quero saber agora. Foi no começo da semana? Foi no começo da semana. Cheguei em casa do velório lá, do enterro da tia do Nicolas. Aí entrou um e-mail assim: sua senha no Latam foi alterada. Seu telefone de contato foi alterado. Sua compra de passagens foi aprovada. Aí eu fui olhar, R$8.000. Eu fiquei feliz com isso. É ruim, hein? Liguei, fui lá, parei a vida e fui lá tentar resolver. Tá lá, na Latam lá, o cara hackeou minha conta, entendeu? Fez uma lambança total lá. R$8.000. E ele está falando aqui que aceite com alegria o espólio dos vossos bens. Eu tinha acabado de voltar de um velório. Tinha acabado de fazer algo do Senhor. Acabado. Usei tempo, desgaste emocional, porque velório sempre desgasta, combustível, tempo. Qual foi o prêmio que eu recebi? R$8.000. Ele não contou nem andar você, nem Brasil. Ele não contou nem andar você, né? Nem? Mas pelo menos, né? Vamos junto. 4 passagens. 4 passagens, 2.000 e pouquinho cada um. Baseado em minha pequena experiência com o sofrimento, eu não teria direito em mim mesmo de dizer que algo assim é possível, aceitar com alegria o saque dos bens. Mas a autoridade do caseiro cristão não está em mim, está na Bíblia. Eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado? Você viu eu perder esse cara desesperado? Deixei de atender alguém? Pelo contrário, esse fim de semana foi ótimo. Mas tem uma possibilidade de eu perder um valor como esse. A autoridade do prazer cristão não está em mim, está na Bíblia. Não tenho direito por mim mesmo de dizer: alegrai-vos no fato. Não, 1 Pedro 4,13. 1 Pedro 4,13. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições. Como é que você se alegra na participação da aflição? Sentindo aflição. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições com Cristo. Atos capítulo 5, verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. O que vai acontecer em Atos capítulo 5? O que está acontecendo em Atos 5? O que aconteceu em Atos 1? Descida do Espírito Santo. Não. Atos capítulo 1. Jesus Cristo morreu e a ascensão de Cristo. Ou seja, ele morreu, ressuscitou, aparece para os discípulos e fala: estou indo.
Vai. Atos 2. Tá. Descida. E aí eles são cheios do Espírito para fazer o quê? Dançar e falar em outras línguas. Para que o Espírito Santo veio? Pregar o Evangelho. Para eles não terem mais temor em pregar o Evangelho. Por que os judeus mataram os israelitas, o Jesus? Porque ele estava muito famoso. Porque ele estava falando muito. Cortaram a cabeça de um, apareceram quantos? Multiplicou. 11. Os judeus começaram a ouvir em todo lugar a pregação do Evangelho. Depois de Atos capítulo 2. De cara converte 3.000. O que os sacerdotes fazem? Manda buscar esses caras e coloca na frente de nós. O que eles falam para eles? Para de Pregar. pregar. Senão eu vou fazer o que com você? Mataram. Mata você. O que Pedro responde? Importa que nós obedeçamos a Deus e não reconhecemos que vocês são autoridade, mas nós temos que falar do que nós vimos e aí os sacerdotes falam, você está liberado? Deram uma surra neles, de pau, de chicote e tal. O que esses homens saindo da presença deles fizeram? De novo, foi você que leu? Voltaram a pregar. Voltaram a pregar. Não, o que é? Lê o texto aí. Atos, capítulo 5, 41. 5:41. Se retiraram regozijando, Uhul! considerando-se dignos de sofrer afrontas. Entende? Eles tomaram uma surra. E eles fizeram o quê? Glória a Deus. Consegue ver eles cantando? Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, Jesus do Senhor. Eles estavam, por causa disso, depois de apanhar. Hebreus 10, 32 a 35 já lemos. Os cristãos em Hebreus 10, de 32 a 35, que foi a Luísa que leu, pode ir, não sei, obtiveram o direito de ensinar-nos sobre o amor caro. A situação parece ter sido essa. Nos primeiros dias da sua conversão, alguns deles tinham sido presos por causa da sua fé. Outros tiveram de enfrentar uma decisão difícil. Devemos nos esconder e permanecer seguros, ou devemos visitar os nossos irmãos e irmãs na prisão e arriscar nossa vida e nossas propriedades? Volta em Hebreus 10, 32 a 35. Foi você, gente? Se for ler de novo. Vai lá. Vamos entender esse contexto aí. A decisão difícil deles é: devemos nos esconder e permanecer seguros, ou devemos visitar os nossos irmãos e irmãs na prisão e arriscar a nossa vida e as nossas propriedades? Vai lá. 10:32. Sim. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Só tem. Que é o tesouro no céu. Né? Olha que loucura. Eles tinham que tomar uma decisão. Eles ficavam escondidos ou pregavam? Eles ficavam escondidos ou eles iam visitar na prisão aqueles que já tinham sido presos? E aí quando eles iam visitar, os caras falavam assim: a Menise é cristã, vamos ver o que ela tem? Vamos roubar ela? Vamos tirar os bens dela? Vamos jogar ela na rua? Qual foi a decisão deles? Eles escolheram o caminho do amor e aceitaram pagar o preço. Eles decidiram fazer o quê? Ir contra o que o próprio coração deles dizia. Eu não vou ficar seguro sozinho, eu vou pregar o Evangelho. Se a igreja tivesse optado por viver numa condição segura, o Evangelho tinha sido pregado. Não tinha chegado. Não tinha chegado, gente. Entende que a opção daqueles homens foi o quê? Eu abro mão da minha vida em prol do outro. Mas eles poderiam ficar quietinhos no lugar deles? Podiam. E como que nós nos deparamos com situações como essas? Quando você deixa de agir como cristão dentro de situações do dia a dia, em que as pessoas te fazem propostas
te fazem sugestões. Então eu estou fazendo, por exemplo, um curso lá de marketing digital. O curso custou R$4.000. Aí eu perguntei para uma pessoa assim, pô, você não tem essas aulas gravadas? Ele falou, tenho, conseguiu para mim. Eu olhei para aquilo e falei assim, será que é certo? Pô, o cara se esforça para manter o conteúdo atualizado, o cara tá, eu vou aproveitar o trabalho do cara em relação... Aquilo me incomodou porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro, o meu objetivo é fazer missões. Com isso, ajudar vocês até dentro do ministério, do trabalho de vocês, se eu conseguir. Eu vejo de vez em quando uma fotinha lá não é do André, né, mas é um modelo lá, caminhões saindo aqui de Goiânia, não sei o que e tal. Por que não ajudar nesse aspecto? E eu falei assim, não, eu vou pagar o curso, entende? Então são opções de você levar prejuízo por causa do amor. Por que em especial fiz isso? O cara está dando curso e ele fala, você tem Bíblia aí? Abre Romanos não sei o quê. Como que eu vou fazer isso com o cara que está pregando o Evangelho? Vendendo o curso dele e está pregando o Evangelho. É mais fácil você se sentir seguro. Não é tão fácil você pagar o preço. Aqueles homens participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tiraram tudo que eles tinham, eles suportaram isso com alegria. Será que eles saíram perdendo? Não, de forma nenhuma. Não, sim, mas se eu chegar para você e falar assim, Nicolas, eu pego um tijolo ou sei lá, pego aquelas bolas de ferro de construção e solto em cima do seu carro, explodo. Você fala, meu carro, olha para você e fala assim, não, Nicolas, fica tranquilo que tem um 0 na concessionária aqui para você pegar. É problema para você? Não. Porque a pessoa entende que... Hã? Desde que não seja o Fiat. Não. Que seja... Fiat e Fiat, né? Não entenda. Estou falando em relação a valor. Eles saíram perdendo? Não. Porque eles tinham algo mais precioso. Eles perderam bens e ganharam alegria. A palavra de Deus fala muito sobre, dentro do casamento, é melhor você viver num eirado ou num puxadinho com a tua mulher amada do que você viver numa grande mansão com uma mulher rixosa. E vice-versa também. A pessoa está cheia de dinheiro, não sei o que e tal. Não tem tempo. Quantas mulheres não falam para mim assim, eu quero um marido para estar comigo, não é dinheiro. Eu quero companhia, eu quero alguém para conversar. Não, tem dinheiro. Não resolve. Eles aceitaram a perda com alegria. Em certo sentido, eles negaram a si mesmos, mas em outro não. Eles escolheram o caminho da alegria. É evidente que esses cristãos foram motivados para o ministério na prisão da mesma maneira que os macedônios. Eles foram motivados a ajudar os pobres. A sua alegria em Deus transbordou em amor pelos outros. Não tem como você desenvolver amor no seu coração por Deus e isso não alcançar outras vidas. Não tem como. Não tem como você ser cristão e ouvir a palavra do Senhor verdadeira e você continuar inerte, sem mudar. Não tem como. Ou então você vai embora. Você não aguenta. Salmos 63, verso 3. Eles, hebreus, olharam para a sua vida e disseram, Salmos 63, verso 3. Quem é a vez? Eu acho que ou é a Rosângela ou a Melissa. Eu quero... A Lu Rosângela. Porque a tua graça é melhor do que a vida, com os meus lábios te louvam. A tua graça é melhor do que A a vida. Hebreus 10, 34. Eles olharam para suas posses e disseram o quê? Os hebreus estavam sendo perseguidos e também os macedônios. Deus quantos? 10, 34. Denise. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Uma frase de Martinho Lutero. Se temos de perder filhos, bens, tem até um hino, né? Se temos de perder filhos, bens, esposa, embora a vida vá, por nós Jesus está, dar-nos ao seu reino. Então ele está falando que mesmo que tenha que perder tudo, eu tenho Cristo.
Com alegria eles renunciaram tudo que tinham e seguiram Cristo para a prisão, para visitar seus irmãos e irmãs. Para a gente é algo que é transcendental pensar isso, porque a gente não vive isso. Mas dentro da igreja perseguida, uma pessoa sair da sua casa e ir lá numa prisão, visitar no Irã, na Arábia Saudita, sei lá, qualquer lugar desses aí, tantos outros, você ir e se expor dessa maneira é uma marca que é colocada nas suas costas de morte. A pessoa sabe que você de alguma maneira é ligado com o cristianismo e vai te perseguir. Pastor, a gente está lendo Hebreus 10, né? E exatamente essa questão da perseguição por causa do Evangelho, o capítulo 11, fala de tantos exemplos, e ao final desse capítulo fala, eles agindo dessa forma, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Eles viam algo além dessa vida, né? Os olhos em Cristo, algo muito além do que em si, nas coisas dessa terra. Lembremos sempre que isso procede de Deus. não é do meu coração, não. O amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. Então nós temos que sempre colocar na nossa mente, no nosso coração, que o objetivo nosso nessa terra é servir ao próximo. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pelo teu amor, pela graça, pelo cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue nos guiando, nos orientando e nos abençoando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.